Então diz assim a santa palavra do Senhor em Isaías 38. Diz assim: o enunciado é a doença de Ezequias e a sua recuperação. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, o profeta, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ó Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e que fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias com um grande planto. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei a ti e a tua cidade da mão do rei da Síria, e defenderei esta cidade. Amém? Então, levanta as tuas mãos, ou o poder de Deus, e grita comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Amém. Amém. Podeis assentar, amada igreja do Senhor. Desocupe as tuas mãos e exalte o Rei da Glória. Palavra de Deus, palavra de Jesus. Revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Mas em pleno século 21, eu não me canso de dizer que nem todos, que nem todas estão aceitando a verdade da palavra de Deus. E dá para nós perceber nesta noite que nem todos, nem todas estão aceitando a verdade da palavra de Deus. Porque se estivessem aceitando a verdade da palavra de Deus, estariam aqui conosco nesta noite. Cadê eles? Cadê elas? Né? Mas o próprio Senhor Jesus diz que é mister que isso aconteça. E Ele também diz para mim, diz para nós não se escandalizarmos diante de tudo que está acontecendo. E a palavra de Deus diz aqui nesta noite, amados irmãos, ela vem falar acerca de um homem chamado Ezequias, ou rei Ezequias. E a palavra de Deus diz, amados irmãos, que o rei Ezequias, ele foi acometido de uma enfermidade mortal. Mas também diz a palavra do Senhor que Deus enviou um profeta diante do rei Ezequias para falar com o rei Ezequias. Mas eu entendo, amados irmãos e irmãs, que o rei Ezequias, quando soube que o profeta Isaías estava lá para visitá-lo, para falar com ele, eu entendo que Ezequias pensou: veio o servo do Senhor trazer-me boas notícias. Ou seja, o servo do Senhor virá aqui e vai falar
para mim que eu estou curado da minha enfermidade. Ele vai profetizar a cura para mim. Glória a Jesus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Mas ele se enganou, tá? Glória a Deus. Ele se enganou. Porque a palavra de Deus diz aqui. E naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. Ou seja, uma enfermidade para a morte. Glória a Deus, aleluia. Mas também a palavra de Deus diz, irmãos, e veio a ele Isaías, o profeta, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor. Não é? Eu falo, não. Assim diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Põe em ordem a tua casa, Glória a Deus. porque morrerás e não viverás. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E hoje não é diferente. Muitas querem ouvir somente aquela palavra de cura. Glória a Deus, aleluia. Muitos querem ouvir somente aquela palavra de prosperidade. Aleluia, glória a Deus. Glória. E se o Senhor Jesus falar para nós nesta noite, para nós colocarmos em ordem a nossa casa, porque certamente nós não viveremos, mas morreremos. Glória a Deus, aleluia. O que nós vamos falar com Deus? Aleluia. Que tipo de palavra nós vamos falar com Deus? Ou vamos começar a se martirizar? Oh, glória a Deus. Glória ao Senhor. Ou vamos começar Aleluia, Jesus. a blasfemar contra Deus, a murmurar contra Deus? Glória ao Senhor, aleluia. Porque hoje não precisa o Senhor Deus falar para o homem, falar para a mulher, colocar a sua casa em ordem, porque senão ele morrerá ou ela morrerá. Não precisa, basta apenas pregar a verdade genuína da palavra de Deus, que muitas não querem ouvir a verdade da palavra de Deus. Não precisa falar de morte. Não precisa falar de morte para que este homem, para que esta mulher murmure contra o pregador, murmure contra a palavra de Deus. Então a expectativa que o rei Ezequias estava foi por terra. Porque a palavra de Deus diz, amados irmãos, que ele estava acometido de uma enfermidade mortal e que era para a morte. Glória a Deus. Aleluia. É óbvio que a pessoa que está enferma, ela vem na igreja para quê? Aleluia, Jesus. Para ser curado. Glória a Deus. Para ser curado. Glória a Deus. É fato. Aqui é o pronto-socorro de Jesus. Aleluia. Se Jesus não curar aqui, muito menos o médico cura, muito menos a medicina cura. Mas eu tenho certeza, amados irmãos e irmãs, que aquele que adentrou aqui nesta noite, que aquela que adentrou aqui enfermo, em nome de Jesus, sairá curado, sairá curada, porque Jesus está aqui para te curar. E se Jesus falar para você colocar a tua vida, a tua casa em ordem, a tua vida em ordem, Aleluia. largar com a vaidade, Aleluia. largar com o pecado, Glória a Deus. será que você vai dar crédito à palavra de Glória Deus? a Deus. Glória a Deus. E se o Senhor falar para o meu irmão colocar a sua casa em ordem, a sua vida em ordem, e parar com os palavrão, Glória a Deus. parar com as piadinhas, Glória a Jesus. e se portar como um verdadeiro servo de Deus, Aleluia. será que nós iremos acatar a voz de Deus? Vamos dar ênfase à palavra de Deus, ou vamos sair murmurando? Glória a Deus. Aleluia. Ou vamos sair maldizendo o pregador, e vamos sair maldizendo o ministério? Glória a Deus. Aleluia.
Porque o homem, a mulher, eles sempre vão tentar arrumar um culpado para a sua derrota. Eles sempre vão arrumar um culpado, uma culpada pela sua fraqueza espiritual. Mas a palavra de Deus nos revela que não foi isso que Ezequias fez. Glória a Deus, aleluia. Não foi isso que Ezequias fez. O que aconteceu? Eu entendo assim, amados irmãos, que o profeta Isaías chegou para o rei Ezequias e disse: assim diz o Senhor, coloque em ordem tua casa, porque certamente morrerá e não viverá. Glória a Deus, aleluia. Palavra dura, né? Você quer ouvir essa palavra de Deus? Você quer ouvir Deus falando assim com você? Você quer ouvir Deus falar assim com você? Eu entendo, amados irmãos, que nenhum de nós queremos. Mas se Ele quiser falar, Ele vai falar, e como Ele está falando aqui agora, porque Ele está aqui agora. Dito isto, o profeta Isaías disse: passar bem, e virou as costas para ele e estava indo embora. De repente, para o rei Ezequias, ele pensou: então está tudo perdido, eu vou morrer. Eu pensei que o profeta de Deus viria aqui e diria para mim que eu estava curado da minha enfermidade, mas ele disse que eu vou morrer. Glória a Deus, aleluia. Peraí, morrer? Não, peraí. Eu vou ter que ter um particular com Deus. Glória ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê em Deus, ainda que esteja morto, viverá. E diz a palavra de Deus que ele virou o seu rosto para a parede e chorou. Verdade? Ele chorou ou ele orou? Ele chorou ou ele orou? Hã? Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Diante daquela adversidade que ele estava, diante daquela situação, eu entendo que deplorável, que a morte estava batendo na porta dele. Mas ele clamou aqui, irmãos. Ele clamou a Aparecida. Ele clamou ao Benedito. Ele clamou ao Antônio. Não, ele clamou ao autor da vida. Ele clamou ao autor da vida. Por que ele clamou ao autor da vida? Porque é o único que pode mudar a situação. Jesus é o único que pode mudar a situação. Ele pode mudar a minha situação, ele pode mudar a nossa situação. Vejam bem, amados irmãos e irmãs, eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei do que você está precisando. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite. Mas de uma coisa eu estou certo: que o mesmo Deus que ouviu a oração de Ezequias é o mesmo Deus que está falando conosco aqui agora, através da palavra. Glória a Deus, aleluia. Então é o mesmo Deus. Esse Deus nunca mudou e nunca vai mudar. Glória a Deus. Porque a própria palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz na sua palavra: Ele que me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele diz mais, que passará o céu e a terra, mas a sua palavra
jamais passará. Não passou e não vai passar. Porque tem muitos amados irmãos e irmãs que começam a passar dificuldade, começam a ter problemas em sua vida, problema no seu casamento, problema financeiro, problema na ordem espiritual, problema na ordem física. Ao invés de eles recorrerem a Deus, eles começam a falar por aí. Todo mundo está sabendo que ele está enfermo, todo mundo está sabendo que ela está enferma, ou passando vários tipos de necessidades. E sabe o que acontece com ele? Sabe o que acontece com ela? Nada. Nada. Porque eles estão recorrendo a alguém que não pode ajudá-los. Estão recorrendo a alguém que não pode ajudá-los. Mas se ela fizer o que o rei Ezequias fez, recorrer ao dono da vida, aquele que pode tudo, eu tenho certeza e fé que basta dobrar o joelho e clamar a Deus, porque ele diz na sua palavra em Jeremias 33:3, ele diz: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. E o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, só que não ficou se lamentando. Olha, Senhor, eu pensei que o teu servo vinha aqui para dizer que o Senhor ia me curar e tal, e por aí vai. Não. Ele disse a Deus assim: ó Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade. Glória a Deus, aleluia. Então ele não vivia na falsidade, não. Ele não vivia em pecado, não. Mas ele vivia em verdade. De coração perfeito. E que fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias com grande pranto. Irmãs, você tem uma coisa que Deus não resiste. Se tem algo que Deus não resiste, é aquela oração aquebrantada, é aquele coração aquebrantado, aquela oração que as lágrimas rolam na sua face, que escorre no seu rosto. Esse tipo de oração Deus não resiste. Verdade. É a chamada oração ouvida, é a chamada oração atendida, aquela oração que você não contém diante da majestade de Deus, que você não se contém diante do poderio de Deus, e você começa a clamar, e você começa a lançar as suas ansiedades aos pés do Senhor, você começa a se humilhar diante de Deus, e pode ter certeza, amados irmãos e irmãs, que a própria palavra de Deus diz que toda aquela que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Jamais. E isso acontece no dia de hoje, não é só na época de Ezequias, não era só na época de Isaías. O mesmo Deus que operava no passado é o mesmo Deus que quer operar no presente. É o mesmo Deus que quer mudar a minha vida. Aleluia. É o mesmo Deus que quer mudar a sua vida. É o mesmo Deus que quer mudar a nossa vida. Glória a Deus. Mas não depende dele. Depende de mim. Depende de você. Glória a Deus. Aleluia. Depende de nós. Por quê? Por quê? Porque a igreja não ora mais. Glória a Deus. Aleluia. O povo não ora mais. O povo não se humilha mais. O povo não confessa os seus pecados mais. Quando vem para a igreja,
então eu volto outro dia. Por quê? Porque a verdade da palavra de Deus faz comichão nos seus ouvidos. Aleluia, Jesus. Mas aquele homem, aquela mulher, que vem para a igreja, não para escolher mensagem, não para escolher pregador, mas para adorar ao Senhor, pode ter certeza, amados irmãos e irmãs, que quando ele sair, quando acabar o culto, ela sai de posse da sua bênção, da sua vitória, que vieram buscar aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. A própria palavra de Deus diz, em 2 Crônicas 7,14, quando o próprio Deus diz, e que este povo, ele fala, este povo, que se chama pelo meu nome, ó, meu nome, está vendo como você não é qualquer uma? Como você não é qualquer um? Que nós não somos qualquer um, nós somos de Deus. Nós temos o nome de Deus a zelar. Nós temos a doutrina de Deus a zelar, que é a Sagrada Escritura. Então ele diz, se este povo, que se chama pelo meu nome, primeiramente, se humilhar. Falou em humilhação, muitos crentes fogem. Falou em humilhação, muitas crentes fogem. Aleluia. Porque eles não querem se humilhar diante de Deus. Glória a Deus. Então, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiramente se humilha, depois ora, se humilhar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, das suas abominações, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E sararei as suas enfermidades. Então, para que nós possamos ter as mais copiosas bênçãos de Deus em nossas vidas, Glória a Deus, aleluia. nós temos que se humilhar. Glória a Jesus. Nós temos que orar. Nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Aí, com toda certeza e fé, o Senhor nosso Deus vai ouvir a nossa oração e vai nos conceder as mais copiosas bênçãos dos céus. É isso que acontece, irmãos. É isso que acontece. Irmãos, está havendo muita ingratidão no dia de hoje. Muitos ingratos, muitas ingratas, que querem saber somente da bênção do Senhor, mas não querem saber de sacrificar pelo menos alguns minutos do seu dia através da oração, através da súplica. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo no tempo do fim. E sabemos que a qualquer momento tudo isso aqui vai acabar. Tudo vai acabar. E haja vista o que está acontecendo por aí. Nossos olhos. Pandemia, corrupção, desamor, enfim. Tudo aquilo que a Bíblia relata está acontecendo. Esfriamento na fé. O povo não clama mais a Deus. Muitos chegam na igreja na hora da revelação. Não querem saber de orar. Glória a Deus, aleluia. Se o pastor convoca a igreja para orar, ele virou inimigo da igreja. Glória a Deus, aleluia. Mas se o pastor gostar de sapatear, de pular e barabaia do começo ao fim, ele é o melhor pastor que existe para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Mas se ele pregar a verdade, se ele pregar a sã doutrina do Senhor, Aleluia. ele não presta para a igreja. Glória a Deus. Ele é a persona não grata para a igreja. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia.
Porque muitos estão apegados ao pastor. Muitos estão apegados à placa Deus e amor. Aleluia. E deixaram Jesus de lado. Glória a Deus. E deixaram Jesus de lado. Jesus que é o único que pode mudar a situação. Jesus é o único que pode libertar, transformar, salvar, curar. O povo deixaram Jesus de lado. Glória a Deus. Eles querem movimento na igreja. Elas querem movimento na igreja. Mas sabemos que isso não tem agradado a Deus. E que tipo de oração nós vamos fazer hoje para Deus? Oração de lamentação? Glória. Ou ficar desabafando? Glória a Deus. Quantos têm desabafado para um, para outro, para outra? Ao invés de desabafar para Deus. Glória a Deus, aleluia. O próprio Jesus diz: lança o teu rosto no pó. Ele diz: lança o teu rosto no pó, para que talvez haja esperança. Então a nossa esperança é Jesus. Aleluia. A nossa esperança é Deus. O homem não pode fazer nada por nós. Mas o nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo, Ele fez e continua fazendo por nós. Então quando Ezequias ouviu o recado de Deus passado por Isaías, Graças a Deus. eu creio que ele ficou bastante temeroso. Glória a Jesus, aleluia. Graças ao Senhor. Só que Isaías entregou o recado para o rei Ezequias, virou as costas e estava indo embora. Diferente dos dias de hoje, tá? Que tem profeta que entrega o recado, aí fica com dozinho da irmã, chega: desculpa, irmã, tá? Porque Deus falou, mas não falou. Glória a Deus. Misericórdia, glória a Deus. Tem profeta que entrega o recado de Deus para o irmão, fica com dozinho do irmão e daí volta atrás. Oi, irmão, sabe, meu irmão é uma bênção, mas sabe, Deus falou, mas sabe como é que é Deus, né? Ele é amor. Que tipo de profeta que é você, irmão? Que tipo de profeta que é você, irmã? Seja tipo o profeta Isaías, entregou o recado de Deus, deu meia volta e continuou a sua caminhada. Aleluia. Não teve que dar satisfação para o rei Ezequias, não porque ele era rei, não. Glória a Deus, aleluia. Indiferente de ele ser rei ou não, ele era um homem comum. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Porém, Aleluia. temente a Deus. Glória. Não se sabe quantos minutos que ele orou. Não se sabe quantos minutos ele clamou a Deus. Ou seja, de repente foram poucas palavras, mas foram palavras que chegaram ao trono de Deus. Isaías estava quase na metade do pátio do palácio real. O próprio Deus disse para Isaías: volta lá. Aleluia, Jesus. Volta lá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Volta lá. Santo é o Senhor. Aleluia. Mas não para dar satisfação para ele, mas não para dar satisfação para ela, mas para dizer para ele que as suas orações foram ouvidas e que o Senhor acrescentaria os seus dias em mais 15 anos. E é o que acontece, irmãos. O verdadeiro profeta de Deus, ele tem que fazer o que Deus manda. Glória ao Senhor, aleluia. É para pregar contra a vaidade? Prega contra a vaidade. Glória a Deus. É para pregar contra o pecado? Prega contra o pecado. É para pregar contra o divórcio? Prega contra o divórcio. Quem sabe a irmã se converte. Quem sabe o irmão se converte. Aleluia. Prega contra o adultério, a fornicação. Aleluia, Deus. Prega
contra o mundo e o pecado. Glória a Deus. E não dê satisfação, apenas entregue o recado de Deus, porque pode ter certeza, amados irmãos e irmãs, que pregar a verdade não mata a igreja, como muitos estão dizendo por aí. Glória a Deus. Glória a Deus. O que mata a igreja é o pecado. Glória a Deus. O que mata a igreja é a mentira. O que mata a igreja é a divisão dentro da igreja. O que mata a igreja é a fofoca dentro da igreja. Mas a verdade da palavra de Deus não mata a igreja. Muito pelo contrário. Porque a palavra de Deus diz em João 8,32: e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus não tira ninguém da igreja. Glória a Deus, aleluia. A verdade da palavra de Deus não tira ninguém da igreja. Glória ao Senhor. O que está tirando o homem e a mulher da igreja é o pecado. Glória a Deus. É as facções dentro da igreja. Glória ao Senhor. As divisões dentro da igreja. Glória a É Deus. isso que está tirando o homem, a mulher de dentro da igreja. Mas a verdade da palavra de Deus não tira ninguém. A verdade liberta. Glória a Deus. A verdade me libertou. A verdade libertou o irmão. A verdade libertou a irmã. E se nós estamos aqui nesta noite, porque um dia alguém pregou a verdade para nós, e o Espírito Santo nos convenceu que nós éramos e somos pecadores, e estamos aqui nesta noite para se humilhar diante de Deus. Glória a Deus, aleluia! Então daí veio, eu acredito, amados irmãos, que depois da oração, né? Depois da oração do rei Ezequias, como Isaías já tinha entregado o belo recado, né? O duro recado de morte. Aí então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu acrescentarei os teus dias 15 anos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que tipo de oração este homem fez, irmã? Que tipo de oração este homem fez? Que a resposta foi automática, Glória a Deus. foi instantânea a resposta da oração dele. E não é ficar de barabaia do começo ao fim, que isso não resolve nada. Glória a Deus, aleluia. Tem que ser aquela oração perfeita diante de Deus, Glória a Deus, aleluia. aquela oração que mexe com o coração de Deus, Glória ao Senhor. e que Deus não resiste àquela oração, porque a palavra de Deus diz, amados irmãos, que não é por muito falar que seremos ouvidos. Não é por muito falar que seremos ouvidos. E a palavra de Deus, além de curar, porque ele falou assim: as tuas orações foram ouvidas, Glória a Deus, Jesus. e eu contemplei as tuas lágrimas. Então, acabou a enfermidade. Acabou a enfermidade. Glória a Deus. E além do mais, conceder a ele 15 anos a mais de vida. 15 anos é chão, irmãos. Glória a Deus. É vida. Aleluia, Jesus. 15 anos a mais. E não só isso. Olha a promessa que Deus fez e que Deus faz: e livrar-te-ei a ti e a esta cidade da mão do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Glória a Deus. Eu defenderei esta cidade. Glória ao Senhor. Então não ficou só nos 15 anos de vida. O Senhor entregou os seus inimigos
na palma da sua mão. Glória a Deus. Os seus inimigos, irmã, os seus inimigos, irmão, cai por terra aqui nesta noite. Em nome de Jesus. De Jesus. Glória a Deus.